Muito bem, gente, vamos lá, o nosso livro Tormentos da Obsessão. Nós vamos aqui, né, Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, capítulo 14, Impressões Marcantes. Esse é o nosso segundo encontro tratando desse capítulo, e nós acompanhamos aqui alguns dias já da presença de Filomeno de Miranda no Hospital Esperança, estreitando ali, né, a amizade com Alberto, também com o Dr. Inácio, conhecendo um pouco da dinâmica do hospital. Bom dia, abraço. E ele então comenta que, primeiro, as reflexões iniciais, quando ele fala sobre um hospital que tem por objetivo o acolhimento a espíritas que trabalharam no campo da divulgação, do estudo, da mediunidade, palestras, e ainda assim, com esse conhecimento, acabaram falindo. Não conhecimentos profundos, grandes domínios doutrinários necessariamente, mas pessoas que tiveram, de alguma forma, contato com a doutrina espírita, mas incluindo também aqueles que tiveram um conhecimento, pelo menos acadêmico, bastante profundo, e algumas experiências práticas também, que mostraram realmente a realidade do mundo espiritual. E ainda assim, acabaram se deixando levar pelas fraquezas morais, pelas tendências inferiores, né? Vivenciando essas dores tão problemáticas, tão profundas que estão vivenciando. Ele, depois, conversando com o Dr. Inácio Ferreira, eles combinaram então, né, de fazer um passeio, a convite do Dr. Inácio, fazer um passeio pelo hospital, conhecer ali alguns departamentos. E ele então foi convidado a ir à enfermaria, naquele subsolo, em que Ambrósio, né, tinha sido ali o paciente que ele teve contato, vendo ali aquele estado, né, tão doloroso daqueles pacientes. Mas nesse caso em especial, essa visita tinha por objetivo a enfermaria onde se encontravam pacientes sonâmbulos, que eram aqueles pacientes que, vivendo uma auto-hipnose, uma auto-obsessão, uma fixação de ideias, acabavam ali vivendo de uma forma inconsciente na relação com o mundo, com o ambiente ali à sua volta, mas vivendo intensamente aquele estado de profunda perturbação que estavam vivenciando. Então, o primeiro paciente que eles conheceram foi Agenor, um espírito que se encontrava no hospital já há 25 meses, 2 anos praticamente, e porém desencarnado há 15 anos. E aí então ele se encontrava naquela condição, mostrava, né, pela descrição que ele trouxe para nós, ele via vários leitos, os pacientes todos inconscientes, uma névoa muito densa, trazendo ali um odor fétido, uma qualidade tóxica que emanava dos próprios pacientes, embora o ambiente fosse muito bem cuidado pelos trabalhadores daquela enfermaria. Então, ele se aproximando de Agenor, a mãe dele, desencarnada, uma senhora que denotava ali uma elevação espiritual considerável, estava ali sempre ao lado dele. E aí então foi contado um pouco da sua história, que ele, durante a sua encarnação, desde jovem, era ali rebelde, era ali avesso, né, à própria doutrina, e a mãe era ali uma espírita praticante que procurava sempre transmitir para ele os melhores ensinamentos. E aí então ele, sempre reticente, passou a usar drogas, passou a viver todas as viciações, trazendo ali um sofrimento muito grande para dentro do lar. A senhora então acabou desencarnando, sendo ali, né, infelizmente também, levando consigo uma dor muito profunda pelas frustrações, né, na tentativa de educar aquele espírito que já trazia esse desequilíbrio, essas viciações de uma existência anterior, e a doutrina viria como sendo ali, né, a terapia necessária para a sua reabilitação, o que não aconteceu. Então, ele, embora ele tivesse o conhecimento, ele não tinha interesse nenhum em vivenciar. A mãe desencarna,
procura ali, continua, rapidamente ela se restabelece no plano espiritual, continua acompanhando o filho, porém o filho então se envereda definitivamente para esse caminho, né, dos vícios e do desequilíbrio. Sofrendo uma obsessão profunda, ele acaba depois, através do uso de drogas, vivendo ali, infelizmente, a experiência do suicídio através de uma overdose. Nesses 15 anos, então, ele estava ali preso no plano espiritual, nessas zonas inferiores, até que foi então conduzido, certamente ali pela intercessão da mãe, que procurava ajudá-lo, mas ele se encontrava simplesmente ali inconsciente e também apresentando uma deformação perispiritual pelo fato da mente dele não vivendo mais a harmonia, né, de um espírito consciente, de um espírito lúcido, acaba também sofrendo ali umas deformações. Mas a ideia é exatamente de espíritos sonâmbulos, que esse é o termo que é utilizado. Bom dia, Sandra. E esse espírito sonâmbulo, então, procurava sempre viver naquele pesadelo contínuo. André Luiz foi convidado a se concentrar numa região da mente dele para poder acompanhar um pouquinho dos seus pensamentos, o que ele fez. E aí então ele via o espírito vivendo como se fosse num cinema, aquele filme repetitivo, trazendo ali as cenas dolorosas que ele vivenciou durante a sua existência terrena. Tanto as experiências contínuas, bom dia Marli, tanto as experiências contínuas como também ali pelo suicídio, as consequências do suicídio, aquilo que veio depois da sua desencarnação. Então esse foi o primeiro paciente que Filomeno acompanhou, e ali no final então o que é colocado para nós é dito assim, né, que houve um silêncio repassado de piedade e emoção, após o qual continuou: pode-se imaginar a dor materna, mas submissa aos desígnios de Deus e conhecedora das leis que regem a vida, ao invés de censurar e esquecer o filho, empenhou-se em prosseguir auxiliando-o, conseguindo ampará-lo além da morte com a sua posterior transferência para a nossa casa, depois de um período de tempo expressivo, em que ele permaneceu na região espiritual correspondente à situação de suicida. Há 15 anos desencarnado, encontra-se entre nós, conforme informamos, há 25 meses em processo de recondicionamento e desequilíbrio. Bom dia, Dudu. Então a mãe procurava sempre ao lado dele emitir esses pensamentos de amor, de fraternidade, de acolhimento, procurando como se fosse chamá-lo à realidade. Então, eventualmente, ele sentia, percebia na própria reação dele, que ele tinha aquele alívio e aquela calma no seu estado adormecido, no seu estado inconsciente, porém rapidamente voltava aquela agitação. E aí o doutor Inácio lembra que aquele estado de tranquilidade já era resultado dessa presença materna o tempo todo, levando para ele esses sentimentos diferenciados. Houve também aqui, durante a explicação do doutor Inácio, antes deles conhecerem Agenor, que esses pacientes não eram vítimas de processos obsessivos. E ele fazia aquela diferenciação. Não era o caso, por exemplo, da zoantropia, da licantropia, em que espíritos sofrendo essa hipnose profunda, acabavam então assumindo aquilo que outros espíritos induziam, a título de obsessão, de perseguição. Bom dia, Marion. De perseguição. Mas ao contrário, esses casos eles eram vítimas de si mesmos, naquilo então de monoideia, de auto-obsessão, de auto-hipnose. Então, o fato de não se verem de uma forma harmonizada, e lembrando que o perispírito é ali uma estrutura bastante plástica, e ela sofre facilmente a influência da força do pensamento, um pensamento desequilibrado afeta também a harmonia da própria estrutura perispiritual. Então não é à toa que nós vemos nos relatos, principalmente de André Luiz ou então de Filomeno de Miranda, quando eles falam sobre os espíritos elevados, que mostram uma profunda beleza, uma profunda harmonia na aparência, nas formas, na irradiação, tudo isso como resultado
né, da própria qualidade mental desses espíritos, enquanto nós encontramos nas zonas inferiores espíritos que trazem ali uma aparência caricata, uma aparência deformada, que é exatamente o resultado dessa deformação mental que esses espíritos estão vivenciando. Aqui nesse caso, embora o espírito esteja inconsciente, a potência da sua mente, principalmente por estar ali naquele processo de auto-obsessão extremamente intensa, vai fazer com que ele então seja afetado. E aí cada espírito, isso não é uma norma, mas cada espírito vai ter ali aquela deformação de acordo com a qualidade do seu pensamento. Então é algo bastante subjetivo. Aqui então, só para finalizar, nos momentos de calma em que foram observados, são já o resultado das induções abençoadas da genitora, que o tranquilizam por breves momentos e que se irão ampliando até que sejam conseguidos mais significativos reflexos de paz no seu mundo interior desestruturado. Então ele está inconsciente, a proposta é, através de todas as terapias que ele vai recebendo, então além da própria terapia da assistência materna, ele mesmo então começar a despertar. E chegando na realidade, que foi o caso que nós vimos lá do nosso primeiro paciente, que já se encontrava atento, já se encontrava trabalhando, né, pelo seu próprio reequilíbrio. Então esse aqui é um trabalho muito mais difícil, porque primeiro há a necessidade de despertar esse paciente, depois desse despertamento trabalhar ali a sua lucidez, a sua racionalidade, depois o seu reequilíbrio, para depois começar a fazer um planejamento maior. E aí a gente viu também das eventuais terapias que são aplicadas, né? Então são terapias fluídicas, terapias energéticas, né? Terapias através do diálogo, do esclarecimento e outras, né, com recursos que nós sequer imaginamos, porque são recursos que não se comparam com aquilo que nós temos no mundo material. Ali é muito mais profundo, ali é muito mais sutil, mas também temos ali, como a gente comentou na semana passada, a própria reencarnação terapêutica, em que muitos espíritos então despertam de uma forma bastante lenta através do choque anímico que eles têm então no contato com o corpo físico. Então é aquele espírito que aparentemente é uma existência que pode ser vegetativa, aquela existência em que o espírito pouco consegue conquistar em termos de conquistas intelectuais e morais aqui no nosso mundo, e aí então o tempo que ele passa, depois volta ao mundo espiritual e o trabalho continua para poder fazer com que ele desperte daquela condição. Então, é aquilo que a gente vê, né, nesse hospital e a forma como eles trabalham. Muito bem, por que se fizesse um silêncio espontâneo? Aqui a gente começa agora o nosso estudo de hoje. Por que se fizesse um silêncio espontâneo? Alonguei o olhar na direção do leito próximo e pude ver outro paciente envolto em vibrações escuras, que o apresentavam como se fosse uma múmia enlaçada por ataduras especiais que o mantinham imóvel. Acompanhando-me a expressão de surpresa, o benfeitor auxiliou-me o entendimento, informando-me que se tratava de uma deformidade muito especial do perispírito, que fora mutilado pela mente encarnada com ambições desmedidas, produzidas também por terrível incidência obsessiva de hábil hipnotizador, sem a indumentária carnal, que induzira aquele espírito a atitudes de perversão sexual demorada, levando-o a retomar a postura larval. Então vejam bem, né? A obsessão é você, nada mais é do que um verme, nada mais é do que uma larva. E ele então foi, como foi mostrado para nós, é como se ele estivesse perdendo o desenho dos membros, né, dos braços, das pernas, se tornando aquela massa, parecendo uma múmia envolta naquele casulo, naquelas ataduras, né, como ele coloca para nós aqui. Então essa é a aparência que Filomeno tem daquele novo paciente, né? André, espero que seja um bom resumo, que vocês tenham entendido, né? Eu vou falando aqui daquilo que eu vou lembrando, daquilo que eu for lendo, e trago aqui de uma forma mais condensada possível, né? Mas tomara que vocês consigam acompanhar direitinho. E aí, seguindo então, não obstante, prosseguiu com gentileza,
fosse conhecedor da vida após a morte, e porquanto se houvera dedicado a experiências mediúnicas, as perturbações do sexo insaciável conduziram-no ao desrespeito pelo santuário genésico, corrompendo diversas pacientes que lhe buscavam o apoio terapêutico, porquanto se apresentava como portador de valores dessa natureza. Médico que era, percebera que na raiz de muitos transtornos psicológicos e distúrbios orgânicos existem razões anteriores à concepção, em face das consequências de condutas equivocadas em outras existências e subsequentes perturbações espirituais, concebendo estranho método de atendimento e conseguindo às vezes dialogar com os desencarnados em perturbação, sensibilizando-os em algumas ocasiões. Olha que interessante, ele era médico, era médium, e durante as consultas ele conseguia, em algumas vezes, fazer com que ali se tornasse uma reunião mediúnica, conversando com o espírito que acompanhava aquele paciente, ou mesmo entendendo que as causas do sofrimento daqueles pacientes poderiam ser não causas atuais, mas causas anteriores. Então, na verdade, essa descrição dessa prática médica é aquilo que nós imaginamos que será no futuro. Aquele paciente, aquele médico, que não trata órgãos, que não trata corpo, mas ele trata também o espírito, porque ele vê que o corpo nada mais é do que o mata-borrão, do que aquilo que recebe o reflexo do espírito ali encarnado, né? Então, com avidez incomum para amealhar moedas e assodado no comportamento sexual pela mente transtornada, seduzia as pacientes que o buscavam aflitas, mantendo conúbios infelizes, sob a justificativa de que, através desse remendo, tornava-se-lhe mais fácil a recuperação da saúde. Hábil na conversação e sedutor, iludiu algumas mulheres que lhe caíram nas teias ardilosas e, quando algumas se apresentavam grávidas, não trepidou em propiciar-lhes o aborto noso com que se evadia da responsabilidade paterna. Então a gente vai vendo aqui, né, a gravidade do quadro, que não apenas que ele provocou sobre si, mas também as consequências geradas em outras pessoas, incluindo aqueles que foram abortados, e, consequentemente, também os espíritos vinculados a essas pessoas. Vemos aqui, né, Brás, a profundidade do abismo em que ele se lançou. Como ninguém consegue desrespeitar as leis da vida sem sofrer imediatas consequências, uma jovem se lhe afeiçoou apaixonadamente, transformando-se em fardo desagradável. Havendo concebido dele um filho, e sendo obrigada a abortá-lo no 4º mês de gestação, ao ser desprezada com indiferença, apelou para o suicídio, em que sucumbiu martirizada e desditosa. Despertando em profunda desolação e vigiada por verdugos impenitentes, foi arrebanhada por um dos perversos inspiradores do insensato, que a conduziu ao campo vibratório do desarvorado, ampliando-lhe os tormentos mentais que já o sitiavam interiormente. Vencido pela consciência de culpa, passou a recordar-se da jovem obsessivamente, a ouvi-la na tela mental e a desejá-la como anteriormente, enquanto prosseguia nos desatinos a que se entregava cada vez mais ávido e alucinado. Dr. Inácio acercou-se do leito e, convidando-me a observar profundamente o que existia, além da camada externa que envolvia o espírito, pude detectar-lhe a deformidade que o assinalava, fazendo recordar-me o estado de larva que precede a forma definitiva. Somente que ali ocorria o oposto. As desvairadas aspirações que o dominavam perturbavam-lhe em demasia a mente, e a hipnose bem urdida pelos inimigos produziu na plasticidade do perispírito a degenerescência chocante que agora se manifestava. E aqui, por mais que o Filomeno procurasse descrever para nós aquele formato larval, aquela aparência de múmia atada naquelas ataduras, né, naquela
aquela condição disforme, mesmo que ele tenha detalhado isso, nós não conseguimos imaginar. Né? Pois é, não tem como, né? Mas a gente pode, pela história dele, entender a gravidade e a profundidade dos erros que ele praticou. E como será difícil tirá-lo dessa condição. Né? Então vamos acompanhar aqui. Pude perceber também que mentalmente continuava ligado à suicida, que se lhe mantava ao pensamento, embora estando distante, enquanto vozes desesperadas e acusadoras ressoavam na acústica mental, recordando-o dos crimes cometidos. Aqui está conosco, porque, explicou o Esculápio amigo, apesar de todos os lances trágicos da sua infeliz existência, momentos houve no início das experiências em que procurou auxiliar desinteressadamente as diversas pessoas, quando socorreu como médico muitos enfermos pobres, e esse concurso no bem não ficou desconhecido pelos códigos soberanos. A gente lembra aquela passagem do Chico, que diz para nós, né, que o bem que você faz se torna, né, seu advogado onde quer que você esteja. Então, mesmo que no início da sua carreira ele tenha propiciado esse bem para tantas pessoas, isso acabou revertindo em seu favor. Ele acaba hoje sendo auxiliado, embora nessa condição tão dolorosa como nós estamos acompanhando. O Senhor continua desejando o desaparecimento do pecado, do erro, do mal, não do pecador, do equivocado, do doente que ficou mal, havendo sempre a bênção para o recomeço, jamais uma punição eterna ou um castigo sem remissão. Então essa colocação, ela traz para nós aquilo que a doutrina espírita traz de mais esperançoso, né? Sempre temos a oportunidade do recomeço, por mais dolorosa que possa parecer a nossa condição, enquanto que, infelizmente, as filosofias tradicionais pregam para nós o sofrimento eterno do castigo no inferno, né? Então essa ideia de que o pecador vive sofrendo para sempre é aquilo que o Espiritismo procura transformar, né, na consciência da humanidade. Mas muito mais do que o recomeço, ela nos auxilia, conforme a nossa consciência vai despertando, a mudar as nossas ações para não chegarmos nessa condição. Aqueles que chegam têm oportunidade de recomeçar. Nós que temos oportunidade hoje do livre-arbítrio, podemos fazer diferente o caminho que nós estamos percorrendo. Né? O Brás colocou, né, Pedro ou Paulo, né, que diz que um bem praticado apaga milhões de pecados, né? Foi Paulo, né, que trouxe para nós. Então é exatamente isso. Né? Então o amor cobre uma multidão de pecados. Né? Então tudo isso acaba se tornando uma testemunha, exatamente a nossa própria testemunha. Né? Seguindo. E de quanto tempo necessitará para o despertar? Interroguei impressionado. Com a sua proverbial prudência respondeu: não existe pressa no relógio da eternidade. O tempo é dimensão muito especial em nossa comunidade, apesar de que aqui nos encontramos, nos encontrarmos sobre as vibrações e magnetismo do Sol. Nesse caso, muitos fatores estão no acontecimento em si mesmo, aguardando solução adequada. O certo é que, estando amparado em nosso pavilhão, isso já lhe constitui uma bênção de reconforto e de esperança após os longos anos de martírio, em região particular para onde foi empurrado pelos seus algozes e comparsas espirituais. Aqui a gente já começa dentro, né, dessa técnica de amparo que nós vemos aqui no hospital, assim como também em outras abordagens feitas pelos espíritos trabalhadores, né, no auxílio de processos obsessivos, a gente já começa a imaginar, né, que a primeira coisa é acolher aquela jovem que hoje, né, que se encontrava no plano espiritual em profundo desequilíbrio pelo suicídio, começava por ela, e aí depois começa a trabalhar com ele, depois o despertar, a fluidoterapia,
a evangelioterapia, depois ali a própria psicologia para recomeçar, né? Então vai afastando aquilo que é essa indução, porque embora ele estivesse hospitalizado, a conexão mental com essa jovem ainda permanecia, como nós vimos aqui na página anterior, quando ele coloca aqui para nós. Pude perceber também que mentalmente continuava ligado à suicida, que se lhe imantava ao pensamento, embora estando distante, enquanto vozes desesperadas e acusadoras ressoavam na acústica mental, recordando-o dos crimes cometidos. Então aqui não era apenas um processo de auto-obsessão em que ele mentalizava aquela jovem, porque aí nesse caso é ele que criava as próprias imagens, é ele que tinha um pensamento fixo naquela jovem, o que poderia eventualmente irradiar sobre ela esse pensamento perturbador. Aqui nesse caso, ela estava vinculada a ele. Então, na verdade, nós tínhamos ali duas mentes conectadas entre si, embora distantes, fazendo aquela retroalimentação. Ele alimentava a mente dela com aqueles pensamentos de ódio, e ela ia se afundando cada vez mais, e ela, por sua vez, retribuía com o ódio que ela sentia, fazendo com que ele também se prendesse cada vez mais. Então a gente vê que a distância entre eles não é obstáculo, porque o pensamento ele simplesmente se conecta com aquela mente que é receptora dele. Daí então o pensamento à distância. E essa é uma das grandes potências que nós passaremos a compreender quanto mais nos espiritualizarmos, de entender que o poder da mente não é algo apenas abstrato, não é algo apenas teórico, mas ele é prático, até mesmo durante a nossa vida encarnada. Porque estamos aqui presos no corpo físico, vinculados a esse corpo físico, mas o pensamento, a mente, é aquele gerador que irradia energias para todos os lados. Daí então, a mensagem de Jesus, o vigiai e orai, exatamente porque nós estamos constantemente produzindo energias. Temos que ser vigilantes para qual qualidade e para onde nós estamos direcionando essas energias. Então isso é algo que nós vamos aprendendo com o passar do tempo, que começa, inicialmente a nos instruir, e essa instrução vem através da teoria, da compreensão do conhecimento, e depois através da educação. Então isso pode acontecer de forma simultânea, embora a teoria fique muito mais fácil do que a educação. Ok, aqui falou o que aconteceu, né? O que, André? Não entendi. O pensamento às vezes vira um carro sem freio, exatamente, né? Um carro desgovernado. Falou o que aconteceu. Eita, agora você me pegou aqui que eu... Aqui fala, né, o doutor Inácio, né, que vai mostrando tudo o que aconteceu, a deformidade e tal. É que eu estou com um livro diferente do seu, mas aqui coloca, né, somente ali ocorreu o oposto, né? As desvairadas aspirações que o dominavam perturbavam-lhe em demasia a mente. É isso que você está lendo? Coloca o trechinho para mim aqui que eu recupero. Isso aqui eu não tinha visto, desculpa. Então, nesse caso, ele não foi buscado, foi direto para lá por conta das boas ações. Até agora, que pelo menos não foi mostrado nada para nós. Né? Se ele foi ali, ele foi auxiliado, porque a gente lembra sempre, né, que embora aqui no caso, por exemplo, do Agenor, nós tenhamos a mãe que fez ali, que intercedeu por ele, nós temos também, todos nós temos espíritos vinculados a nós. Né? Então, embora algumas vezes esses espíritos sejam identificados como parte do processo de reabilitação do espírito, outros não são mencionados, né? São simplesmente resgatados, que são casos, por exemplo, que nós vimos, né, nas excursões, por exemplo, aqui no próprio livro do Filomeno de Miranda, que quando eles fazem essas excursões de resgate, no caso do Ambrósio, eles aproveitaram e resgataram outros espíritos que estavam ali, se mostrando em condições de serem resgatados. Então, embora ele estivesse naquela condição tão problemática, certamente ali o prontuário dele era conhecido. Porque espíritos conhecem as histórias, né? Esses trabalhadores conhecem as histórias de cada um.
Ele ficou longos anos de martírio na região particular e foi buscado, né? Deixa eu ver aqui então, peraí. Peraí que eu quero resgatar isso que você colocou. No que eu acabei de ler, então vou voltar lá. Sim, tá, achei aqui, ó. O certo é que, estando amparado em nosso pavilhão, isso já constitui uma bênção. Uma bênção de reconforto e de esperança após longos anos de martírio em região particular, para onde foi empurrado pelos seus algozes e comparsas espirituais, né? Então aqui fala para nós que ele foi resgatado simplesmente porque tinha ali, apresentava condições de ser assistido, né? A Angelina colocou, né, nas orientações que recebi como médium, tem muito cuidado com o pensamento, não deixar vaguear por aí, né? Sim, esse é um grande desafio, né, para todos nós, né, Angelina? Vamos em frente. Alonguei os olhos pelo ambiente repleto de leitos ocupados e senti-me estremecer de preocupação em relação a mim mesmo, bem como a todos aqueles que deambulam anestesiados pela ilusão, mantendo-se longe dos compromissos espirituais, ou mesmo quando tomam contato com as lições de vida eterna, em quaisquer que sejam as doutrinas religiosas do planeta, e ao invés de adaptarem o comportamento às suas diretrizes moralizadoras, submetem-nas ao seu talante, continuando irresponsáveis e fingindo-se autossuficientes. Aqui quando Filomeno traz, né, que alonguei os olhos, né, e senti-me estremecer de preocupação em relação a mim mesmo, um pouco antes também, lá no trecho do Agenor, ele falava, né, lá naquele começo do capítulo, nas suas reflexões, ele falava, né, que estar naquele hospital era um grande aprendizado, não apenas um aprendizado técnico, mas um aprendizado para si mesmo, para perceber que as leis da vida, elas são imutáveis e elas nos dão aquilo que nós lançamos na direção dela. Então, por isso, né, estar nessa condição, para ele, é uma oportunidade de grande aprendizado, na condição ali de estagiário desse hospital, digamos assim. Então ele vai aprendendo, ele vai observando aquilo que os outros não tiveram oportunidade de fazer, e ele vai aplicando em si mesmo, né, lembrando aquela mensagem da estação do sentimento, se eu não me engano, que fala, né, que os ingênuos só aprendem com os próprios erros, os arrogantes não aprendem nem mesmo com os próprios erros, e só os sábios aprendem com os erros dos outros, né? Então fica aqui para nós essa lição que ele também vai trazendo aqui nas suas experiências, principalmente aqui de observação. Seguindo. Há muito que aprender. Toda uma existência carnal realmente nada significa para o espírito, que deve crescer no rumo do infinito, ampliando a capacidade de entendimento da realidade. Após visitarmos com brevidade outros pacientes necessitados do amparo divino, porém socorridos pela caridade cristã incessante, dirigimos-nos à enfermaria de Ambrósio, que deveria experimentar nova terapia de despertamento. Então aqui encerramos esse capítulo e já seguimos para o próximo. Então, inicialmente aqui, né, fica essa valiosa experiência que Ambrósio vem tendo, acompanhando então a história de cada paciente. E ali é sempre aquela novidade, né, de você ver ali os pacientes presos em si mesmos, nessa condição de inconsciência, até o momento em que eles passam a despertar, e a partir desse despertamento o trabalho começa a fluir melhor. Que seria, fazendo aqui uma breve, uma superficial comparação, é como nós pegássemos um paciente em coma e depois o paciente despertasse do coma. Em coma, ele fica completamente submetido às terapias que são aplicadas. Então nós temos ali as medicações,
os procedimentos que são feitos, os cuidados que ele vai recebendo, sem qualquer tipo de ação da parte dele, qualquer tipo de consciência naquele momento que ele está vivenciando. No momento em que o paciente desperta, os procedimentos dos médicos e dos enfermeiros já começam a se modificar, porque o paciente já começa a ter consciência, já começa a interagir, já começa muitas vezes a aceitar e colaborar também com as terapias que são oferecidas, fazendo com que a sua recuperação seja mais rápida. Só que esse despertar, no caso do nosso corpo biológico, é muito diferente do despertar da consciência do espírito. Porque ali não é uma questão apenas química ou neurológica para o paciente despertar. Aqui é uma questão de psicologia. É o poder da mente e do espírito sobre si mesmo. E aqui então a gente vem acompanhando esses casos nessa enfermaria. E o bacana é que ele vai descrevendo para nós, mostrando os diversos níveis desse hospital, que vão também correspondendo aos diversos níveis em que esses pacientes se encontram durante ali as suas terapias. Há aqueles que ainda se encontram no início numa condição mais grave, há aqueles um pouco mais numa condição mediana, aqueles que se encontram numa condição melhor. Lembrando, né, que assim que Filomeno de Miranda chegou no Hospital Esperança, ele foi recebido por um recepcionista, um espírito que atuava, que trabalhava nesse hospital, que foi aquele que já começou a despejar toda a sua história, que já era um paciente que estava produzindo. E ele falava que ele era paciente daquele hospital, tinha sido paciente e agora ele era um colaborador. Mas era um colaborador que se encontrava em processo de recuperação. Vamos lá. Próximo capítulo. A consciência responsável. Com o abnegado Alberto, retornamos à enfermaria onde Ambrósio prosseguia, sob assistência carinhosa, mergulhado no abismo das próprias angústias e aflições. Apresentava-se como de hábito, amadurecendo as reflexões ao calor do arrependimento tardio, que abre espaço para a expiação que vivia, a fim de que o futuro lhe facultasse a necessária reparação. Afeiçoei-me ao sofredor, nele identificando muitos companheiros terrestres que fazem da mediunidade mercantilismo extravagante ou instrumento de exibição do ego para tormento próprio. Detendo-me junto ao seu leito, procurava exteriorizar os sentimentos de compaixão e ternura, a fim de que as densas camadas de energia deletéria fossem a pouco e pouco diluindo-se, de forma que, em ocasião oportuna, ele se pudesse libertar para novos enfrentamentos com a razão e a caridade. Lembrando que Ambrósio, né, se encontrava, quando ele foi apresentado a Filomeno de Miranda, nós tivemos aquele amigo, que era ali aquele companheiro de jornada terrena do próprio Ambrósio, que fazia ali aquela visita naquele momento, né, me esqueci o nome dele agora, mas que contava, né, que seguiram dois caminhos diferentes. Embora os dois compartilhassem o conhecimento espírita e a vivência espírita também, um seguiu naquele caminho da elevação, da humildade, do trabalho sincero, enquanto Ambrósio se enveredou em torno do próprio ego, né, tombando dessa forma tão grave que nós acompanhamos. Dessa maneira, ali permaneci em oração por alguns minutos, assessorando os assistentes espirituais que dele cuidavam, dando-me conta de que o amor com que se encontrava, visitado pela caridade geral, conseguia o objetivo feliz de abrir-lhe espaço para a libertação. Preparava-me para sair com o devotado Cicerone, quando deu entrada a uma nobre senhora, portadora de expressiva beleza, que havia conhecido o médium durante a vilegiatura carnal e mantinha por ele devotamento fraternal. Depois de saudar-nos, manteve-se em silenciosa oração, durante o período no qual exteriorizou suave e peregrina claridade que igualmente envolveu o paciente adormecido. Manteve-se em atitude de reflexão por vários minutos, quando então dispôs-se a sair. Alberto, sempre gentil, conhecendo-lhe a história vivida na recente existência terrena, acompanhou-a e no corredor
apresentou-me com bondade e gentileza, explicando os objetivos da minha estância naquele sanatório espiritual. Sem qualquer constrangimento, a senhora externou simpatia pelo projeto no qual me encontrava envolvido e ofereceu-se a narrar-nos sua especial experiência humana. Acercando-nos, por sugestão dela, de uma sala muito agradável num dos recantos do pavilhão, ali no subsolo, que se encontrava iluminado pela branda luz do sol da primavera. Logo se apresentou o ensejo, ela expôs. Conheci a aprovação da facilidade econômica, havendo nascido em uma família paulistana, possuidora de largos tratos de terra e abundantes bens de vária natureza. Experimentei a ternura de pais devotados e generosos que me mimaram por demorados anos, enriquecendo-me de carinho e falando-me dos deveres da consciência perante a vida e a humanidade. Pude estudar em escolas requintadas, embora não me houvesse interessado por adquirir um diploma de qualquer especialidade. Senti desde muito cedo que havia nascido para o lar, anelando por toda uma família que pudesse contribuir favoravelmente para a sociedade. Muito sensível, passei a identificar fenômenos mediúnicos que me alegravam, ensejando-me convivência com os espíritos que passei a amar. Nesse ínterim, travei conhecimento com o espiritismo e confesso que me fascinei com os romances mediúnicos, firmados por entidades nobres através de ceareiros dignos. As histórias repassadas de sabedoria, fundamentadas nos postulados kardecianos, tocavam-me profundamente. Procurei introjetar algumas daquelas vidas de forma que me servissem de modelo para o cotidiano existencial. Porque essas mensagens fossem reveladoras, participando de experiências práticas em um grupo familiar, comecei a psicografar breves páginas que me constituíam verdadeiras bênçãos. Muito bem relacionada socialmente, não temi informar às amigas e aos familiares as descobertas preciosas da doutrina dos imortais. Na minha ingenuidade, supunha que todos estivessem amadurecidos para as reflexões profundas da vida após o túmulo, esquecendo-me de que muitos são chamados, mas somente poucos serão escolhidos. Compreensivelmente, minhas palavras e entusiasmos foram mal interpretados, e mesmo censurados, levando-me ao retraimento em torno das ideias que abraçava. A senhora, enquanto recordava, demonstrou emoção que a fez parar por um momento, logo prosseguindo. Foi naquele pequeno grupo que conheci o homem honrado e brilhante com que me casei posteriormente. Exercendo um alto cargo em respeitável empresa, tornara-se espírita premido pela lógica dos postulados doutrinários e pelos esclarecimentos que oferecia acerca dos ensinamentos de Jesus, porquanto estudioso do Evangelho, não podia concordar com as peias dogmáticas e interpretações absurdas que eram oferecidas pela Igreja de Roma. O nosso foi um reencontro, porquanto as afinidades que nos vinculavam eram numerosas, ensejando-nos um relacionamento afetivo, profundo e sério. Consorciamo-nos para júbilo dos meus pais, que ainda se encontravam reencarnados, e construímos a casa que deveria hospedar-nos como se fosse um ninho encantado para a vivência do amor. À medida que os anos se passaram, relacionamo-nos com outras famílias espíritas e tornamo-nos membros ativos de respeitável instituição devotada à divulgação do espiritismo. Como a felicidade do mundo não é completa, constatamos com tristeza a impossibilidade de sermos pais, por impedimento orgânico de minha parte. Conseguimos, no entanto, sobrepor a tristeza e decepção, a compreensão de que na terra colhemos conforme a semeadura anterior, e resolvemo-nos por contribuir de maneira positiva em favor das crianças muito necessitadas que acorriam ao departamento assistencial
do núcleo que frequentávamos. Novamente fez uma pausa, uma breve pausa oportuna, como que para concatenar as recordações, e continuou. Nessa ocasião, um dos casais que se nos tornou amigo muito amigo e afeiçoado, informou-nos que pretendia visitar em outra cidade abnegado médium que enriquecia as vidas que o buscavam com mensagens de alta qualidade, porque fiéis aos seus autores e cuja vida era um evangelho de feitos. E que já dá para a gente tirar aqui algumas conclusões, né? Porque visitar médium em outra cidade e encontrar um médium com essas qualidades, a gente sabe que não é qualquer um. Sem qualquer dificuldade, programamos uma excursão, objetivando visitá-lo, e na data estabelecida, bem como no horário regulamentar, tivemos a imensa alegria de conhecer alguém que passaria, a partir de então, a constituir-nos exemplo de fé, de coragem, de abnegação na mediunidade e na conduta, cujo convívio iluminava as vidas que se lhe acercavam. Naquela noite incomparável, tivemos a impressão de que os céus desceram à terra no modesto recinto onde se orava e se discutiam as promessas do Evangelho ao tempo em que o medianeiro psicografava sem cessar. Fascinada, acompanhei todos os lances daquele inesquecível acontecimento entre preces de entrega a Deus e, por que não dizer, deslumbramento pelo que acontecia à minha volta. Posso afirmar que também os outros, aqueles que viajaram conosco e diversos mais que vieram de diferentes lugares, participavam do banquete de luz com a mesma emotividade, reconhecidos e firmando propósitos de fidelidade ao dever, à consciência espírita. A reunião prolongou-se por várias horas e, ao terminar, foram lidas as mensagens de alto conteúdo filosófico, ético e espiritual. Umas de consolação aos familiares aflitos, que ali estavam buscando conforto para as dores da saudade e do sofrimento. Outras de poetas e escritores que volviam ao proscênio terrestre para traduzir as emoções da sobrevivência ao corpo frágil. Outras mais de orientação e advertência. Foi nesse momento que o abnegado médium chamou-nos nominalmente, a mim e ao meu marido, passando a ler uma mensagem do venerável Dr. Bezerra de Menezes, conclamando-nos ao trabalho da caridade fraternal, da entrega aos filhos do Calvário, da dedicação aos que se encontrassem perdidos na noite da ignorância espiritual. O casal amigo, igualmente, foi aquinhoado com essa mensagem de conforto e de chamamento, que lhes assinalou os sentimentos em profundidade, norteando-lhes a existência, a partir de então, com segurança e firmeza. Concluída essa parte, em convívio espontâneo e quase íntimo, o iluminado instrumento dos espíritos narrou-nos detalhes da sua faculdade, especialmente aqueles que ocorriam durante o transe mediúnico, informando-nos sobre acontecimentos que tiveram lugar na reunião e que se tornavam para todos nós lições de incomum beleza, que jamais seriam esquecidos ou descurados, né? Então, aqui ela vai comentando um pouquinho sobre o trabalho feito naquela região. A gente pode deduzir aqui que seja o Chico, né, esse processo, e aí então porque é bem típico dele, né? Pode não ser, mas renomado médio a gente imagina que seja. E aí então vai descrevendo tudo aquilo que ele, pela percepção mediúnica, observava enquanto aqueles trabalhos aconteciam. Embora ele fosse, digamos assim, o protagonista daquele momento da reunião, na verdade a reunião era conduzida por dirigentes que estavam ali, orientando as pessoas, definindo ali os momentos, né, de cada momento do trabalho, enquanto, né, havia ali a psicografia do médium, e ao mesmo tempo observando a grande movimentação do que acontecia em termos de espíritos que iam e vinham, espíritos ali presentes, energias que envolviam a todos, né? Então ela acaba trazendo para nós esses relatos que certamente ali seriam esquecidos, jamais seriam esquecidos ou descurados, né?
retornamos aos nossos lares tomados por incoercível felicidade, prometendo-nos servir e amar sem restrição, custasse-nos o preço que fosse. Posso afirmar que aquela experiência iluminativa foi o marco definidor do nosso futuro espiritual e que, lamentavelmente, não soube preservar por fraqueza moral em face do cerco das más inclinações que predominavam em a minha natureza. Outras vezes voltaria àquele santuário, onde a morte era destruída pela presença da vida abundante, e outras páginas de invulgar beleza nos foram dirigidas, convidando-nos ao prosseguimento do serviço e a da caridade, caminhos seguros para a libertação do egoísmo, do orgulho e da presunção. Simultaneamente, as faculdades mediúnicas ampliaram-me as possibilidades de captação espiritual e, sem dar-me conta, comecei a intoxicar-me de vaidade, considerando-me quase privilegiada. Como se pode perceber, um passo em falso na difícil ascensão e tudo pode transformar-se em sofrimento, em desalinho, em queda. Foi o que me sucedeu, porquanto, convidada a edificar uma obra de amor para atender criaturas infelizes que a orfandade recolhera e o abandono social crestara, considerando a minha posição socioeconômica, passei a imaginar uma construção fabulosa, longe da simplicidade do bem, empenhando-me com todas as forças e aplicando muitos dos recursos que possuía a fim de executá-la. A imaginação em febre libertou antigos infelizes hábitos adormecidos no inconsciente, e a dama, que deveria ser da caridade, passou a viver a imponência da ilusão, pensando em detalhes sem importância, a que atribuía alto significado, deixando o tempo correr o precioso patrimônio que escapava, enquanto os candidatos espirituais ao amparo se perdiam nos cipoais dos vícios e da delinquência. A senhora demonstrava invisível emotividade. Desejei pedir-lhe para interromper a narrativa que se lhe apresentava aflitiva, mas, olhando o Caralberto em busca de apoio, ele esboçou o delicado sorriso facial, tranquilizando-me. Peço desculpas, disse-nos a narradora, pela emoção. Trata-se de recordações muito caras, que não posso esquecer, hoje patrimônio da consciência responsável. Ouvidei que o bem dispensa atavios, tem praticidade e urgência. Nos engodos a que me entreguei no mundo, facilmente as imposições da frivolidade se transformaram em valores significativos somente porque lhe atribuímos significado. É claro que o nobre Dr. Bezerra me advertiu sutilmente várias vezes, não apenas através do seu dócil instrumento mediúnico, como também por meu próprio intermédio. Mas a ilusão que se me instalara no espírito bloqueou minha razão, e somente eu não conseguia ver o lamentável engano a que me entregava. A morte amiga, nesse momento difícil, arrebatou-me o companheiro, que me deixou um grande vazio existencial, mas não me despertou a humildade necessária para o serviço de Jesus entre os seus na terra. Sem a lucidez indispensável, afastei-me dos amigos que me tentavam dissuadir da empresa grandiosa, convidando-me ao singelo trabalho da fraternidade. E reuni um grupo de equivocados como eu, fascinados com as mensagens de que me fazia objeto, sem aplicar a razão, o discernimento, na análise das páginas que então psicografava. Como consequência, não fruía a alegria de albergar aqueles que a vida me convidava aos cuidados, havendo desencarnado antes de concluir o trabalho. Pode-se, aqui nesse caso, só para lembrar, né, a cronologia das coisas, ela pensava em construir uma grande estrutura para poder acolher tudo isso. Só que ela se preocupou muito mais com a arquitetura do que com o objetivo. E aí, então, antes que esse trabalho fosse feito, ficou então aquele monumento
faraônico que ela estava tentando fazer em nome da vaidade que ela alimentava de existências anteriores, e a estrutura toda não teve utilidade. E aí então ela desencarna sem sequer iniciar o trabalho. Pode-se imaginar a decepção que me assaltou ao despertar além do portal de cinzas. À medida que a claridade mental me assomava, mais angústia me assaltava, o coração e a razão. O compassivo Dr. Bezerra veio então mais uma vez em meu socorro, oferecendo-me conforto moral e esperança em relação ao futuro, de forma que o desespero não me fizesse afundar na depressão ou noutro estado qualquer de perturbação. Esclareceu-me que sempre é tempo de recomeçar, e demonstrou-me que ele próprio prosseguia auxiliando os companheiros que ficaram na retaguarda, o que também eu poderia fazer em companhia do esposo, despertando os amigos aos quais anestesiara e amparando os necessitados que ficaram na expectativa da assistência que não lhes pude oferecer. É certo que a luz do Espiritismo orientava-me na ação da fraternidade, e procurei atender os aflitos do caminho, assistindo-os com carinho e misericórdia quanto me era possível. Outro silêncio espontâneo fez-se entre nós. Transcorridos alguns segundos, a nobre dama adiu. A reencarnação é dádiva de Deus, sem a qual ninguém lograria o triunfo sobre as próprias paixões. Etapa a etapa, o espírito se liberta dos limites, como o diamante que sai da parte bruta a golpes da lapidação, a fim de brilhar como estrela divina. O trabalho prossegue, felizmente, e os amigos devotados têm encontrado no benfeitor vigilante a inspiração, que procuramos vivenciar com eles, restaurando os objetivos desviados e trabalhando afanosamente para que a dor seja menos aflita e o amor mais operoso em todas as dimensões. Aqui só uma comparação, né? A gente fala, poxa, de todas essas histórias que a gente tem acompanhando, quantas quedas profundas e graves acabaram levando esses pacientes a essa condição. E o caso dela foi apenas ali a vaidade, mas ela se manteve ali dentro dos seus, pelo menos, princípios sociais, digamos assim, sendo ali, né, uma boa esposa, uma boa amiga, embora ali vivenciando, né, essa fase mais distante daquilo que ela tinha tinha se oferecido, né, me fugiu a palavra aqui, anteriormente, né? Tinha se proposto anteriormente, né? Então aqui a gente vê que não é tão grave como a gente imagina. E é claro que essa mesma condição de não ser tão grave é o que coloca essa senhora nessa condição, de ser ali alguém que hoje pode continuar auxiliando, já com a consciência desperta. Então, no plano espiritual, o que ela vivenciou foi aquela culpa de não ter feito aquilo que tinha sido planejado. Mas ela, por si mesma, ela não chegou a se prejudicar, tanto como os outros, e nem tampouco os outros também, que conviviam com ela. Então, o que ela teve foi esse drama de consciência, de ter ali se desviado do caminho, rapidamente já foi despertada para que não se deixasse levar por esse sentimento e já iniciasse o trabalho de oferecer aos outros aquilo que ela aprendeu através das próprias experiências. Então a gente vê a diferença, né, dela. Então, embora ela tenha sido alguém que faliu na proposta que tinha, pela orientação que recebeu, pelas condições, por todas as facilidades, ela vivia o seu sofrimento pessoal. E a gente começa a pensar exatamente isso, né? Nas provas e expiações. Nós temos as nossas provas dentro das nossas necessidades. E mesmo os espíritos mais elevados também têm as suas provas. A prova dela foi uma prova da vaidade, enquanto que a prova dos demais foi a superação de vícios extremamente graves. Aí a gente fala assim, poxa, mas uma prova como essa que ela teve não é uma prova tão difícil. Na verdade, é uma prova compatível com a necessidade dela. E agora ela tem a oportunidade de rapidamente, já no plano espiritual, começar a trabalhar pela sua reestruturação, pela sua reabilitação. Embora aparentemente é um espírito que se mostra ali em plena condição, né, em pleno equilíbrio no plano espiritual.
mas cada um sabe ali quais são as suas necessidades. André colocou, né, fazendo um parâmetro dessa situação, serve de orientação para nós que não importa os flashes, mas sim os sentimentos de simplicidade e união entre trabalhadores para atender efetivamente aos necessitados daqui e de lá, né? Então, a fama, a vaidade, né, são sempre ciladas bastante perigosas, né? E ela, dando continuação àquilo que ela vivenciou anteriormente, ela acabou se deixando levar por essa vaidade. Poderia fazer algo simples, mas foi exatamente a prova da riqueza que acaba instigando em nós também as fraquezas morais compatíveis com essas condições. É uma linha tênue para todos nós, sim. Às vezes a gente acha que está fazendo um ótimo trabalho e nem se dá conta que é a vaidade que está sendo alimentada e não ali os valores mais nobres que nós podemos cultivar. Bom, muito bem. Então aqui, só para a gente poder dar um pause, então aqui ela coloca, foi no início das atividades de construção da obra que conheci o irmão Ambrósio, numa das suas conferências monumentais em nossa cidade. Então aqui, esse vai ser o ponto de início no nosso próximo encontro, que agora ela vai falar, depois de contar um pouco da sua história, ela vai falar agora da história dela na relação com Ambrósio. E ela já coloca, né, numa das suas conferências monumentais, porque Ambrósio certamente era alguém bastante instruído e bastante capaz dentro da doutrina, porém tinha ali as suas fraquezas morais, né? Que pena, Andréia, mas depois acompanha ali na nossa gravaçãozinha, né? Mas é isso, gente. Fechando por aqui o nosso